Bom, galera, vamos falar hoje então sobre potência, né? Nós falamos de trabalho na aula anterior, falar de potência para fechar essa parte inicial sobre energia, que é uma discussão bastante ampla, né? Importante, em primeiro lugar, entender, né, da onde vem a necessidade de se estudar essa grandeza física chamada potência. Então, quando você fala em potência, a ideia é a seguinte: imagina, por exemplo, o fogão da sua casa. Tem lá uma boca do fogão que é menorzinha e tem uma boca maior. Se você pegar a mesma quantidade de água, colocar em duas panelas idênticas e colocar uma em cada boca do fogão, um na boca menor, um na boca maior, e ligar o fogo, ligar no máximo os dois, tá? Você vai perceber que as duas bocas do fogão são capazes de fazer a água ferver. Só que uma delas, que é a boca maior, vai fazer a água ferver mais rápido, tá? Enquanto a boca menor vai demorar um pouco mais para fazer a água ferver. Um outro exemplo. Imagina que você tenha um carro que seja 1.0, tá? E um carro 2.0, da mesma marca, do mesmo modelo, tá? E aí você vai colocar os dois para acelerar a partir do repouso e chegar a 100 km por hora. Você vai fazer esse experimento e vai ver que os dois carros são capazes de chegar a 100 km por hora. Só que o carro 2.0 vai chegar a 100 km por hora mais rápido do que o carro 1.0, tá? E a gente poderia ficar explorando aqui uma série de exemplos sobre isso e percebendo o seguinte: quando a gente compara, né, a rapidez de realização de trabalho, a gente percebe que, ao realizar o mesmo trabalho, a gente tem a possibilidade de comparar os tempos e perceber que um dispositivo é capaz de realizar o mesmo trabalho que o outro, só que mais rápido. Que nem a boca do fogão grande ferve a água mais rápido do que a boca menor. O carro 1.0 realiza o trabalho de sair do repouso e chegar a 100 km por hora mais rápido do que o carro 1.0. Então, a ideia de potência está atrelada a medir a rapidez de consumo de energia, a rapidez de realização de trabalho, tá? Quando nós dizemos que a chama do fogão, a boca maior, é mais potente que a boca menor, nós estamos dizendo que na hora que eu vou comparar o mesmo trabalho realizado pelas duas, uma faz isso mais rápido que a outra. Na hora que eu digo que o carro 2.0 é mais potente que o carro 1.0, eu estou dizendo que na hora que eu comparar o trabalho dos dois, eu percebo que um deles é capaz de realizar o mesmo trabalho que o outro, só que mais rápido. Então, daí, genericamente, a ideia de consumo de energia, tá? Em função do tempo. É a ideia genérica de potência, tá certo? Em especial, para cada área da física, a energia relacionada é uma espécie diferente. Então, no caso da termologia, a energia é o calor. No caso da parte de eletricidade, a energia é a energia elétrica, né? E no caso de mecânica, a energia é o trabalho mecânico. Agora, de maneira geral, então, nessas expressões aí, né? Pot vai ser potência, a energia vai ser o trabalho realizado e o ΔT vai ser o intervalo de tempo. Bom, tem alguns prefixos de unidade de medida que são usados para potência, que é interessante você conhecer. Você tem o quilowatt, quer dizer 1000 watts. Você tem o megawatt, que é 10 a sexta watt. Você tem o gigawatt, que é o 10 a nona watt. Tá? Teria o terawatt, que é 10 a 12 watts. Mas os mais usados são esses três aí: quilowatt, megawatt e gigawatt.
tá? Tem outras unidades de potência que não são do sistema internacional, mas que são interessantes conhecer. Você tem a unidade cavalo-vapor, né, o CV, vale aproximadamente 735 watts. E você tem o HP, que é o horsepower, vale aproximadamente 745 watts. Na média, pessoal, isso costuma ser arredondado para 750 watts. Tá? É importante saber decor, Mal? Olha, o certo é o examinador te fornecer, porque você não é obrigado a saber grandezas constantes, né, decor. Mas, sabe como é que é, né? Se você puder saber decor, ajuda. Bom, aí existem outras maneiras de medir potência. Então, vamos lá. Tem a chamada potência instantânea. O que é isso? É a potência sendo medida para um intervalo de tempo específico, tá? Para um momento específico. Então, partindo da definição da potência mecânica, que é trabalho por tempo, e trocando o trabalho pela expressão de uma força constante, que é força, deslocamento, cosseno do ângulo entre os dois, aparece ali uma razão que é deslocamento por tempo, né? Isso é velocidade média. Mas a definição de velocidade instantânea é o limite do ΔS sobre o ΔT, quando o ΔT tende a zero. Uma discussão que nós já tivemos aqui, quando falamos de cinemática vetorial, né? Então, a gente pode trocar para um intervalo de tempo muito pequenininho, que nós chamamos de instante, ΔS por ΔT por V, que é a velocidade instantânea. Então, a equaçãozinha ficaria potência instantânea FV cosseno de θ. Potência instantânea é a potência para um instante específico, né? Por exemplo, quando você está parado no semáforo esperando o semáforo abrir, e ele abre, você começa a sair com o carro. E aí você começa a acelerar. Você observa até que o ronco do motor vai mudando, porque você vai exigindo mais potência dele. Então, para cada instante ali, durante aquela aceleração, a potência que está se exigindo do motor é diferenciada. Uma diferente da outra. Tá? Até que entra em regime estacionário. Mas a ideia é que, durante um certo intervalo de tempo, enquanto se estava acelerando, a potência exigida foi mudando de instante para instante. E eu posso calcular essa potência em função da força que está sendo aplicada, da velocidade para aquele instante específico e do ângulo entre a força e a potência. Perdão, entre o ângulo entre a força e a velocidade. Aqui nessa equação, o θ é o ângulo, então, entre força e velocidade. Tá? Você tem a potência da queda d'água. Porque vocês sabem que uma queda d'água pode ser transformada num monte de coisa. Aí na animação a gente colocou uma usina hidrelétrica, né? Essa usina hidrelétrica, ela realiza, né, o trabalho de produzir eletricidade devido ao movimento de queda da água, tá certo? Então, partindo da definição trabalho por tempo, quem traz a água para baixo é a gravidade. Então, a gente está falando do trabalho da força-peso, né? Que pode ser trocado por P vezes H, conforme a gente demonstrou lá na aula de trabalho. E como o peso é massa vezes gravidade, então ficaria mgh dividido por ΔT. Acontece que a massa de água que está caindo ali pode ser escrita em função da densidade e do volume. Você pode trocar massa pelo produto densidade vezes volume. E aí, a nossa equação fica com uma razão bastante interessante, que é volume por tempo. Isso é chamado de vazão, tá? Volume por tempo é vazão. Nós vamos simbolizar pela letra Z, zabumba. A vazão é interessante. É uma grandeza física que vai estar medindo aí
a quantidade de água passando pela tubulação, ali no caso da turbina, né, por unidade de tempo. Tá? E aí, então, a potência da queda d'água pode ser reduzida em D, que é a densidade, Z, que é a vazão, vezes G, que é a gravidade, vezes o H, que é o desnível, né, que é a altura aqui representada, ó, da queda d'água, entre o nível superior e o nível mais baixo aqui, em que ela vai sair. Tá? Você tem também a possibilidade de calcular a potência de uma força variável, mas aí demandaria cálculo diferencial integral, que no caso do ensino médio, a gente substitui, né, pela ideia de calcular a área do gráfico. Então, no gráfico potência por tempo, a área corresponde ao trabalho realizado. Lembrando que trabalho e energia são a mesma coisa, né? Então, seria a energia que foi usada ou que está disponível para ser usada, tá? E por último, você tem uma discussão chamada rendimento. O que é rendimento? Rendimento é a ideia de medir a parte útil do total que você tinha. Essa que é a ideia. Então, digamos que você tem lá um aparelho de som de 100 watts de potência, mas você está ligando ele assim, baixinho, então, volume reduzido. Então, você está usando 20 watts de potência. Então, qual é a porcentagem do total que você está efetivamente utilizando? Essa é a ideia do rendimento. Você estaria usando 20 watts de 100, ou seja, 20% da capacidade do equipamento, né? Então, a ideia de potência, a ideia de rendimento passa pela ideia da razão entre a potência efetivamente utilizada, chamada de potência útil, dividido pela potência total que estava disponível, tá? E isso vai dar uma porcentagem. Se isso não der 1, significa que você não está conseguindo ou não está consumindo toda a potência que você tinha disponível. Está usando só uma parte dela, tá? E isso demanda dizer, então, que uma parte da potência total não está sendo usada, que para nós aqui é chamado de potência dissipada, é aquilo que não está sendo consumido, tá? Então, você pode dizer que a potência total é uma soma entre a potência útil e aquela potência que não foi usada, que é chamada aqui de potência dissipada. Tá? Vamos fazer uns exemplozinhos para poder dar uma reforçada na ideia aqui. Então, ó, Faculdade de Medicina de Jundiaí, 2019. O Campeonato Mundial de Fórmula E é uma competição de automobilismo disputada com carros elétricos de 900 quilogramas de massa. Durante a corrida, o carro do piloto mais votado pelos fãs recebe uma potência extra de 30 quilowatts, que pode ser utilizada em um curto intervalo de tempo entre a largada e o final da corrida, em algum momento ali da corrida. Se utilizarmos somente essa potência extra para acelerar um carro de Fórmula E a partir do repouso por 6 segundos, considerando que 100% dela será usada na aceleração do carro e desprezando todas as forças dissipativas, o aumento da velocidade do carro será A, B, C, D ou E. Bom, então você tem aqui, ó, a potência, né, que vai ser utilizada a mais aqui, né, ó, é igual ao trabalho da força resultante pelo intervalo de tempo. Por que o trabalho da força resultante? Porque eu estou querendo envolver trabalho, energia, com velocidade. Então, o trabalho da força resultante pode ser trocado pela variação da energia cinética. Não ficaria variação da energia cinética pelo tempo. Ou seja, né? mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. Mas como, de acordo com o enunciado aqui, o carro vai partir do repouso, então V0 vale 0. Isso aqui dá 0, então. Então, sobra essa fração sobre ΔT, se aplica produto dos meios extremos, vai ficar
mv² sobre 2 ΔT. Então, trocando os valores, ó, a potência que vai ser utilizada é de 30 kW. Olha o prefixo de unidade aí. Ó. Quilo quer dizer 1000. Então, seria 30.000 watts. A massa do carro é de 900 quilos. Tá? E o intervalo de tempo vai ser de 6 segundos. Então, aí você pode cortar 2 zeros aqui de cara, ó, do 900, do 30.000. Vai ficar 300 vezes 12, que é 3.600. Passa o 9 dividindo, né? Vai dar V² igual a 400. Então, V igual a 20 metros por segundo. Então, como o carro sai do repouso e atinge 20 metros por segundo, o aumento de velocidade será de 20 metros por segundo. Alternativa E. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo aí. Um caminhão possui uma plataforma elevatória para auxiliar na colocação da carga no interior do baú. Em uma entrega, a plataforma ergueu do chão 230 quilogramas de objetos, seus próprios 100 quilos e ainda o ajudante das entregas, de 70 quilos. Decorridos 30 segundos, toda a carga encontrava-se a 1,2 metros do chão, pronta para entrar no baú. Admitindo a gravidade igual a 10 e desconsiderando-se perdas por aquecimento, a potência empregada pelo motor da plataforma tem valor igual a quanto? Bom, potência, né, vai depender do trabalho. E a gente pode partir do princípio de que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, mas ele é também igual à soma dos trabalhos que vão ser realizados, que vai ser o trabalho da plataforma, o trabalho do motor, né, de erguer, e o trabalho da força-peso, né, que vai estar atuando aí também. Só que, considerando que a plataforma sai do repouso e quando ela termina de subir, ela volta ao repouso, então a variação da energia cinética é zero. Então vai ficar zero igual ao trabalho da força que o motor está fazendo, menos pH, porque o trabalho do peso na subida é um trabalho resistente. Aí você pode dizer, então, que o trabalho que o motor está realizando é igual pH. E o peso é massa vezes gravidade, sendo que a massa aqui é 230 com 70, 300, com mais 100, 400. Né? A altura que subiu é 1,2 e o G vale 10. Então, o trabalho da força que o motor fez é 400 vezes 10 vezes 1,2, que dá 4.800 joules. E esse trabalho foi realizado pelo motor em 30 segundos, conforme enunciado. Então, a potência é trabalho dividido pelo tempo. O trabalho foi de 4.800 joules, o tempo de 30 segundos. Corta um zerinho, divide, vai dar 160 watts de potência. Beleza? Vamos ver mais um aí. FAMERP 2019. Em uma competição automobilística, determinado piloto realiza 20 voltas na pista em 30 minutos. Letra A. Sabendo que o comprimento da pista é de 6 km, calcule a distância em quilômetros percorrida por esse piloto em 5 minutos, considerando que a velocidade escalar nesse intervalo de tempo seja igual à velocidade escalar média nas 20 voltas. Letra B. Nessa pista, há uma reta plana e horizontal. Durante a competição, determinado carro com massa de 1.000 kg entra nessa reta com velocidade de 60 metros por segundo e depois de 10 segundos chega ao final com velocidade de 80 metros por segundo. Calcule a potência útil média em watts desenvolvida por esse carro nessa reta. Bom, então a primeira pergunta é uma questãozinha de cinemática, né? Ele diz aqui no texto que a velocidade média para 20 voltas, né, que são 30 minutos de prova, lá, 20 voltas em 30 minutos. É a mesma velocidade média
que em 5 minutos de prova. Tá? Com a velocidade média ΔS por ΔT, então ficaria ΔS por ΔT, ΔS' por ΔT', né? Chamando aí o deslocamento para os primeiros 5 minutos de ΔS'. Então, para 20 minutos de prova, o deslocamento são 20, para 30 minutos de prova, né? São 20 voltas, cada volta com 6 quilômetros, demora 30 minutos. A distância percorrida em 5 minutos é a pergunta do exercício, né? Veja que aqui não precisou transformar o tempo, né? Porque a gente está trabalhando com minuto aqui e minuto aqui, então vai sumir a unidade minuto, vai só sobrar a unidade quilômetro, que é a pergunta do exercício, né? Qual a distância em quilômetros percorrida em 5 minutos de prova. Então, dá para você simplificar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, 6 com 30 sobra 5, 5 corta com 5, vai dar, então, 20 quilômetros de distância percorrida em 5 minutos de prova. Tá? Agora, na letra B, mais uma vez, ele nos leva aqui para trabalhar, para calcular a potência e me dar velocidades, massa e tempo. Então, ele está me empurrando para dizer que a potência é o trabalho da força resultante pelo intervalo de tempo em que o trabalho da força resultante pode ser trocado pela variação da energia cinética, que será mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. Então, percebe que você tem todos os dados aqui, é só trocar os valores, né? A massa do carro é 1.000, a velocidade final é 80, a massa é 1.000, a velocidade inicial no retão é 60, e o intervalo de tempo é de 10 segundos. Terminando essas continhas aqui, você vai obter, então, que a potência vale 140.000 watts, ou 140 quilowatts. Então é isso, pessoal. Logo mais a gente volta para fazer um pouquinho mais de exercício aí com vocês ao vivo. Um abraço para todos.